Se você está assistindo este vídeo, isso significa que eu já não estou mais aqui com essa loja de portas abertas. Infelizmente, eu já fechei essa loja. E é por isso que eu quero aproveitar e passar para vocês os 5 motivos principais que me levou ao fracasso dessa loja e que me fez fechar essa loja. Desde que eu cheguei aqui, já se passaram 2 anos e meio. Toda a trajetória dessa loja está registrada aqui neste canal. São vídeos que eu fiz logo no início. Antes mesmo de ter aberto a loja, eu já estava gravando vídeo aqui para o YouTube. E você pode estar conferindo lá nos meus primeiros vídeos que foram postados aqui no meu canal. E o primeiro erro que eu cometi foi correr para abrir a loja. Sim, eu corri para abrir a loja. Em 2021, quando eu já planejava de abrir a loja, eu comecei esse planejamento ainda em 2020, mas em 2021, que eu já vendia meus produtos e minhas mercadorias no online, eu tinha o planejamento de abrir uma loja no início do ano de 2022. Entre janeiro e abril era o meu planejamento, abrir a loja. Porém, quase um ano antes, eu já andava ansioso para abrir a loja. Então, com isso, eu ficava no Facebook, olhando ponto para alugar, pesquisando móveis para a loja, painel canaletado, balcão. E com isso, de tanto eu olhar, acabou que apareceu uma ótima oportunidade de compra de painéis canaletados. Então, em uma dessas pesquisas, alguém que estava fechando a loja numa cidade vizinha anunciou que estava vendendo 3 painéis canaletados grandes e um painel canaletado com prateleiras e nichos. Esse, ele é ainda maior ainda do que os outros 3 painéis canaletados que ela estava vendendo. E ela estava vendendo por apenas R$500. Normalmente, um único painel canaletado você compra por esse valor, novo, de R$500. Então, tudo isso que eu comprei por apenas R$500, para mim foi um grande achado que eu não podia perder. Então eu tive que comprar. Aproveitei que eu ainda estava trabalhando em uma distribuidora de gás, peguei o caminhão emprestado, parti para essa cidade para buscar esses painéis. Esse dia, eu gravei esse dia e está aqui no canal. Se você quiser conferir, é um dos primeiros vídeos aqui do canal. Então depois que eu cheguei na cidade para buscar os painéis, aí eu vi que esses painéis eram muito grandes, que eu não ia ter onde guardar na minha casa. O único lugar que daria para me colocar na minha casa seria na varanda da casa, mas correria o risco de acabar tomando água, e esses painéis não podem ver água. Então, para não correr o risco de estragar, eu tive que pensar numa solução. E a única solução que eu consegui pensar foi alugar o ponto que eu estou aqui hoje. Então já cheguei de volta na minha cidade, entrei em contato com o dono do ponto aqui e pedi para alugar. E eu sabia que o primeiro mês eu iria perder, porque eu não tinha ainda mercadoria suficiente para estar abrindo a loja. Só que eu só consegui abrir a loja depois de 2 meses que eu já tinha alugado para poder guardar os painéis aqui dentro do ponto, né? Pelo menos eu segurei o ponto para mim, né? Então eu consegui abrir a loja. Eu comprei em abril e consegui abrir a loja em junho. Passaram-se 2 meses de portas fechadas até eu conseguir abrir. E eu só consegui abrir porque eu acabei fazendo empréstimos para comprar o que ainda precisava de colocar dentro da loja e mercadorias, e mesmo assim a loja ainda não estava completa. Então, com isso, a minha loja acabou sendo aberta 10 meses antes do meu planejamento. Eu tinha um planejamento para uma data que eu iria me programar bem até chegar essa data. Porém, como eu antecipei porque eu encontrei os painéis, que acabou que me custou 500, mas por eu ter alugado o ponto antes de abrir a loja, ter passado 2 meses fechado, então esses 500 viraram 1.500. Então esse primeiro erro me levou direto para o segundo erro, que foi qual? A escolha do ponto. Quando eu aluguei esse ponto aqui, não tinha tantas opções para poder alugar. Tinha opções no centro da cidade, porém eu ainda não tinha mercadoria suficiente para estar indo para um centro. Eu tinha muito pouca coisa e o aluguel no centro é um pouco alto. Então era arriscado eu vender apenas o suficiente para pagar o aluguel, ou nem isso. Eu inaugurei minha loja aqui com um pouco mais de R$5.000 em mercadorias. Quando eu escolhi o ponto aqui, eu passava em frente a ele, porque eu fazia entregas de gás, água mineral
Então eu acabava passando em frente e via que aqui era uma localidade movimentada, mas não parei para prestar atenção em um detalhe. É uma área movimentada de veículos. Veículos estão passando o tempo todo aqui, indo para o centro da cidade e voltando do centro da cidade. Só que o tráfego de pessoas a pé, que é o ideal para uma loja funcionar bem, que são as pessoas que passam na porta e entram na sua loja, esse tráfego de pessoas não tem. É muito pequeno. São pouquíssimas pessoas que passam a pé e elas já estão com o centro como destino delas. Ela já tem como destino o centro da cidade. Então, por ser um ponto de bairro, a minha área aqui não era a melhor que eu podia ter escolhido. Aqui na minha cidade, não importa o bairro, o movimento de tráfego de pessoas a pé sempre vai ser pequeno. E o terceiro erro é que eu comecei vendendo no online, né? Tava dando certo. Só que eu não continuei depois que eu abri a loja. Eu parei de vender online. Mas não só porque eu relaxei nessa parte, e sim porque a gente acabou dando azar em certas coisas. Eu tinha uma moto e minha esposa tinha uma bis. Só que a minha moto estava com o documento muito atrasado. E aí, para reinvestir mais na loja aqui, porque a gente ainda precisava de pintar a loja, precisava de colocar placa na loja, precisava de colocar mais mercadorias, eu tive a ideia de vender a bis da minha esposa. E foi o que a gente fez. A gente vendeu a bis para poder reinvestir na loja. E com isso, como eu trabalhava mais perto e minha esposa que ficava na loja aqui, e como também eu que dei a ideia de deixar minha esposa a pé, né, vendendo a bis dela, então eu dei a minha moto que estava com o documento errado para ela. E ela também ainda não possuía habilitação. Mas aqui, por ser uma cidade do interior, muita gente ronda para cima e para baixo aí sem habilitação. E por nosso azar, infelizmente, um mês depois que eu vendi a moto da minha esposa, ela, para desviar de uma criança que estava junto com a mãe, que correu na frente dela, para desviar para não atropelar, a minha esposa acabou caindo. E com isso, tiveram que chamar uma ambulância e acabou dando polícia. E como a moto estava com os documentos atrasados, né, e não valia a pena pagar para poder regularizar a moto, não valia a pena, valia até a polícia pegar. Depois que a polícia pegou, que aí somou guincho, somou estadia no pátio para poder pagar, aí deixou de valer a pena. E também nessa época aí, como a gente já estava investindo na loja, a gente não podia tirar dinheiro para poder quitar documentos de moto, regularizar a moto para poder andar com ela não. Então eu e ela ficamos a pé e deixamos de vender online. E por ter ficado a pé, a gente não quis mais fazer anúncio online, Instagram, essas coisas, Facebook, grupos, porque quando a pessoa vê um anúncio, ela quer que você entregue. Para ir a pé, não dava para sair fazer entrega a pé. Então deixamos de vender no online. E desde então, não mantemos mais Instagram, não fazemos anúncios de nada mais na internet. Um ano depois que eu fiquei a pé com essa moto, que eu perdi essa moto, eu consegui comprar outra. Mas mesmo assim, eu não voltei a fazer os meus anúncios online. O quarto erro, que deveria ser um acerto, mas que virou um erro para a loja aqui, foi que eu me dediquei excessivamente em outro projeto. Com medo de que minha loja pudesse dar errado, eu decidi correr atrás de um outro projeto para que eu pudesse ganhar dinheiro, né, uma nova fonte de renda. E essa nova fonte de renda acabou dando mais certo do que a loja. Quando eu comecei a loja, vim sair do meu emprego e assumir a loja aqui, eu não queria ficar 100% dependente da loja. Então eu corri atrás de outra fonte de renda. E essa outra fonte de renda, ela deu certo. Deu certo e eu passei a lucrar com essa outra fonte de renda. E como eu estava colhendo bons resultados, eu passei a me dedicar mais a essa outra fonte de renda do que a minha loja aqui. A outra fonte de renda eu fiz marketing na internet, corri mais atrás para que desse certo. Então, que é tipo, se uma coisa está dando certo, você dá muita atenção para aquela coisa ali, aí você não está se importando para outra, que é a outra era a loja. Eu já não estava me importando tanto assim com a loja, se ela estava vendendo bem ou não. Foi bom criar outra fonte de renda? Sim, foi muito bom, porque isso aí ajuda a manter a loja de portas abertas. Eu consigo tirar as minhas despesas pessoais de casa de outra fonte de renda e não depender exclusivamente da loja. Porque se fosse assim, se eu tivesse me dedicando 100% à loja e mesmo assim ela não vingasse, provavelmente eu já teria fechado ela. E o quinto erro, esperei tempo demais para mudar. Sim, você vê que um erro puxou o outro.
né, na minha estadia aqui de 2 anos e meio. Um erro saiu puxando o outro, que foi isso que aconteceu. Eu esperei tempo demais para mudar, exatamente porque se eu tinha outra fonte de renda que estava dando certo, então eu não estava preocupado com a loja, entendeu? A loja tinha virado um tanto faz. Se você conferir aqui no meu canal, você vê que há 1 ano atrás eu já estava fazendo vídeos dizendo que a loja não estava andando certo, né? Que eu ia acabar fechando a loja. O último vídeo de faturamento da loja eu fiz para o canal já tem mais de 1 ano. E nesse vídeo eu já tinha feito a capa do vídeo com os dizeres: a loja vai fechar. Há 1 ano atrás o faturamento já estava muito ruim. E no decorrer desse último ano as coisas não melhorou, as coisas continuaram do mesmo jeito, entendeu? Por isso, dessa vez eu cheguei firme e forte que decidi que vou mudar mesmo, não vai ter jeito. Eu vou fechar a loja aqui e vou abrir uma outra loja com outro nome em outra localidade. E o 6º erro, que é um erro bônus que eu vou passar para você, é não cortar o cabelo. Não cortar o cabelo pode ser um grande erro para você que tem a loja de eletrônicos e acessórios ou qualquer outro tipo de comércio. É fundamental trabalhar a aparência. Não é legal o cliente chegar e me encontrar aqui com o cabelo nesse estado, né? Você já deve ter reparado a bagunça que tá meu cabelo. Então também não é legal o cliente chegar aqui e eu tá com o cabelo todo desse jeito, entendeu? Mas como eu não tô me importando mais com essa loja aqui, eu também não me importei mais com a aparência e deixei o cabelo crescer, mas futuramente isso vai ser diferente. Então esse foi os 5 principais erros que eu cometi, que culminou no fim dessa loja aqui. Mas não para por aí, ainda tem os 5 motivos que me levam a fechar a loja também. Tem os 5 erros e também tem os 5 motivos, que são um pouquinho diferentes um do outro. Só que esse eu vou deixar para outro vídeo, para que esse não fique extenso demais. Beleza, pessoal? Esse não é dos melhores vídeos que eu queria estar gravando, né? Gravar vídeo dizendo que tô fechando a loja, não queria ter que fazer esse vídeo. Mas desde o início do canal, eu já tinha adiantado que eu iria postar dias ruins e dias bons da loja. E no momento a fase não tá boa, mas futuramente eu espero consertar esses erros, repassar esses erros para você, para ficar com a mente mais aberta, né? E não acabar cometendo os mesmos erros que eu cometi. Eu ainda vou fazer vídeo também falando quais foram os meus acertos e futuramente estarei gravando na nova loja para vocês também. Vai ter mais conteúdo e a partir daí eu espero, com a experiência de 2 anos e meio aqui, eu espero daqui para frente agora só acertar. Mas sabemos que ninguém é perfeito, né? Todos nós, uma hora ou outra, comete um erro aqui e outro ali. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.